Vamos de palavra de Deus fazer Jeremias 22, nos seus primeiros 10 versículos. Ele possui 30, então faremos 3 vídeos de 10 versículos cada um, ok? Quiser acompanhar comigo em sua Bíblia, a verdade e a vida, desde o princípio do mundo, né? Jesus morreu por nós. Você sabia disso? Desde o princípio do mundo. Vamos lá. O versículo 1 de Jeremias 22, ok? Fala assim: assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra. E dize, versículo 2, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o expolido, expoliado. Expoliado da mão do opressor. E não oprimas ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derramareis sangue inocente neste lugar. O versículo 4 agora. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão no lugar de Davi, sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos. Eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. O 6º versículo. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano. Mas, por certo, que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. O 7º versículo. Porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas almas, ou melhor, com as suas armas, e contarão os teus cedros escolhidos e lançá-los-ão no fogo. O 8º versículo agora. E muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? O 9º versículo. Então responderão: porque deixaram o concerto do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e os serviram. 10º e último versículo desse vídeo de Jeremias 22. Não choreis, ó morto, nem o lamenteis. Lastimeis, perdão. Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará nem verá a terra onde nasceu. Aqui está os 10 primeiros versículos de Jeremias 22, ok? Eu gostaria de falar também, mais uma vez,
sobre a verdade de Jesus, a verdade, né, que Jesus colocou. Ele é a verdade e a vida. A respeito de hóstia em igreja, né, em templo religioso, né, que não deveria estar acontecendo. Eu vou explicar o porquê. Uhum. Jesus, quando explicou na última ceia, veja bem, última ceia, ele usou o físico, né, o pão, o vinho, a água, para explicar o espiritual. Ele usou o pão, que são as palavras dele, né? A palavra, né? O pão, a água viva, né? Que ele falou para a mulher samaritana, beber dessa água não sentirá mais sede. E o vinho, o sangue. Mas ele não falou para comer pão e beber vinho a vida inteira, todo mês, num templo que não era para existir, a princípio, eu já falei nesse canal aqui, todo mês, para relembrar a memória de Jesus. Jesus falou para fazer o quê? Para comer o pão, a palavra. Ok? Ele é a palavra, o pão e o vinho. Né? Ele é o sangue de Jesus. Para lembrar, para relembrar, né? Relembrá-lo. Ele falou também que enviaria o Espírito Santo e enviou. Mas é preciso tomar posse disso. Se você tem um padre, pastor, mestre, papa, como o teu guia, para que então veio o Espírito Santo? Me explica. Comenta aí. Faz um comentário, né? Procura na Bíblia lá e me fala. Jesus falou, eu sou o pastor, né? O bom pastor. E só haverá um reino, né? E você percebe também, quando é falado, né, da Nova Jerusalém, não fala que vai ter uma igreja em Jerusalém, Nova Jerusalém. Então é muito erro, né, e visível. Está na palavra. Mas quem lê a palavra? Somente aquele que está guiando você, que se autodenomina pastor? Ou você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus que está na palavra? Você tem contato direto com Deus. Jesus falou que enviaram o Espírito Santo para você ter contato direto. É por isso que há muitas heresias nesses templos religiosos. Começou com o engano de Davi, né, incumbindo Salomão de construir templo físico que não era para ser construído, que ele, Deus, através do profeta Natã, disse para não construir, que viria um templo, ele daria, ele é Deus, e o estrado dos seus pés é a terra, e ele daria a Davi um templo perpétuo, e esse templo é Jesus. Mas Davi não quis esperar, Salomão nem sabia o que estava fazendo, foi lá e construiu o templo de pedra, tirou o tabernáculo com a Arca da Aliança e colocou no templo de pedra, coisa que Deus disse para não fazer. Então, o erro já vem de milênios, né? Então, o que eu estava falando sobre o negócio de hóstia, né? De ceia, né? Jesus fez a última ceia, não existe mais ceia. A ceia era para justamente explicar o espiritual através do material que é o pão e o vinho, a água. Então, enquanto o povo que se diz crente em Deus, que não nega Jesus, estiver nessas heresias, negando a Jesus, não tem como Deus ajudar, não tem como Deus abençoar. Daí se pergunta por que o Brasil está desse jeito? Por que há tanta violência? Por que há guerra? Por que é isso? Por que é aquilo? Então, Jesus falou que viriam lobos em peles de ovelhas para arrancar a lã das ovelhas. É o que está acontecendo hoje em templos religiosos, por líderes religiosos. Então, quando você lê Atos 17, 24 e não entende, fica difícil do Espírito Santo agir.
Mas como Jesus falou que Deus cegaria o entendimento de muitos, e que muitos seriam chamados e poucos escolhidos, a gente até entende. Mas nós temos o dever, eu como convencido pelo Espírito Santo, tenho o dever, é uma obrigação minha de levar a verdade. Paulo falou, ai de mim que não leve o genuíno evangelho, né, a palavra. Então eu preciso fazer isso. Eu não posso me calar, eu não posso deixar de levar a verdade. Reter para mim o conhecimento, eu não posso. Se o Espírito Santo me revelou através de vídeo, através da palavra, né, tudo baseado na palavra, nada fora da palavra, e eu conheci a verdade, eu preciso levar sem cobrar nada, de graça, e preciso levar. Se eu trabalho, ou estudo, e trabalho e estudo, tenho uma família, tenho uma mulher, tenho filhos, eu tenho tempo para Deus. Sim, tem que ter, né, se a gente for convencido. Né? Então, mesmo que você tenha, né, e você já foi convencido pelo Espírito Santo, e sabe da verdade, mas está com medo de falar porque a maioria pensa assim, a maioria vai em templo, a maioria é católica, a maioria a outra maioria é protestante, e eles fazem isso, então é uma cultura, eu vou continuar fazendo. Deus cobrará. No dia do juízo, Jesus falará, afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Porque você conheceu a verdade e deixou passar a verdade. Não reteve para você e nem levou a outrem. Não falou, não levou. Deus botou a internet para a gente ter essa liberdade, né, de levar vídeos falando da verdade. Se você ainda não conheceu a verdade, está espantado com o que eu estou falando, siga-me no canal. Você vai ver outros vídeos. E não sou só eu. Eu aprendi com outros que o Espírito Santo envia para a gente ver, para a gente conhecer. Ok? Fiquem com essa palavra, logo eu volto com mais versículos deste mesmo capítulo. Fiquem com Deus.